A promessa Arad adora o Barcelona e o Léo Messi. Então, quando ele for mais velho, ele vai jogar pelo Barça. A não ser que o Barcelona rejeite o Arad por ter cabelo longo? Se isso soa ridículo, espere até você ouvir essas outras histórias. Haaland não é bom o suficiente. Norway has good footballers, yeah? Wonderful player, to be honest. Very young, very confident, very quick, very looks on the pitch at least clear-minded, focused. Salzburg comprou o ciborgue norueguês por 9 milhões e meio de dólares. Borussia Dortmund pagou 24 milhões por ele e recentemente o Manchester City pagou 60 milhões pelo jovem. E o Barça teve a chance de comprar a máquina de gols em 2019 por pouco mais de 20 milhões, mas recusou. Por quê? Porque ele não era técnico o bastante. Por que não contratamos o Haaland? Porque me disseram que ele não era o tipo de jogador do Barça. Haaland poderia ter ido para o Barcelona por cerca de 20 milhões, mas a diretoria do Barça decidiu gastar esse dinheiro sabiamente, contratando Martin Braithwaite. Ele sim é um jogador feito para o Barcelona. Olhe para mim, essa não é a primeira vez que o Barcelona passou vergonha por oportunidades perdidas. Em 2008, Pep Guardiola precisava de um atacante para poder se livrar do Samuel quer dizer, ter um time competitivo. E seu alvo principal era o jovem Karim Benzema. Então, o ex-diretor de futebol do Barcelona e o atual diretor de futebol do Manchester City foi até Lyon se reunir com o Karim e o convencer a assinar com eles. Quando voltou, ele estava convencido. Não. O motivo? Benzema não o olhou nos olhos. Não é um erro de tradução, é a verdade. O diretor odiou a reunião, dizendo que não gostou do entorno de Benzema e que o francês nem sequer olhou nos seus olhos enquanto conversavam. Inacreditável, eu sei. Foi depois disso que Benzema decidiu deixar o Lyon pelo Real Madrid. No Bernabéu, Benzema marcou mais de 260 gols e ganhou tudo. O Barcelona poderia ter feito essa contratação, mas dirigentes ruins atrapalharam tudo. É falta de educação, sim, mas é uma razão válida para rejeitar um jogador? O Benzema nem é canadense ou algo assim. Hein? No futuro, quando olharmos para o enigma que foi Josep Maria Bartomeu, teremos um monte de histórias para entender melhor seu caráter. O caso do Alphonso Davies é puro Bartomeu. Alphonso, provavelmente o melhor lateral esquerdo do mundo atualmente, começou sua carreira na MLS. E então chocou o mundo do futebol quando o Bayern de Munique foi com tudo por ele, mas o Barcelona poderia ter superado os alemães. Você sabia? Stoichkov conversou com Bartomeu sobre Davies meses antes do Bayern mostrar interesse. Sua resposta foi: ele é canadense, não, obrigado. Não temos provas e não temos dúvidas de que isso foi exatamente o que aconteceu. I don't know nothing about those rumors. Simply, you are telling me this answer now, but I don't know what. O engraçado é que Davies foi essencial no atropelo do Bayern sobre o Barcelona na UCL, que levou à atual crise do Barça e à renúncia de Bartomeu. Já ouviu falar do efeito borboleta? Well, this has been a turbulent week. I agree with you. Has been turbulent. Cristiano Ronaldo? Não, passo. A maior questão sem resposta no futebol talvez seja: e se Cristiano Ronaldo e Messi jogassem juntos? Sim, o Barça poderia ter respondido essa questão. Em 2003, Barcelona foi atrás de duas contratações-chave, Ronaldinho e Rafa Marques. E o pessoal do Marques tinha outro jogador a oferecer ao presidente Joan Laporta. Eles nos ofereceram o Cristiano Ronaldo, ele estava no Sporting na época. Um dos seus agentes disse que ele tinha um jogador que eles tinham vendido para o Manchester United por 19 milhões de euros, mas eles nos venderiam por 17 milhões. Por que diabos isso não aconteceu? Pensamos que já tínhamos jogadores na posição, então rejeitamos e não me arrependo. Ok, então não é só o Bartomeu que toma decisões sem pé nem cabeça. Não era só sobre o Ronaldinho Gaúcho ou sobre ter o elenco completo. Barcelona adorava comprar atacantes do Sporting. Foi de lá que eles trouxeram o Figo e seu substituto, Simão. Então eles compraram um terceiro atacante do Sporting. Adivinha quem? Ricardo Quaresma. O incrível Quaresma não conseguiu levar seu melhor jogo ao Camp Nou, e isso deixou o Barcelona com o pé atrás sobre assinar com um garoto que estava ocupando o lugar do Quaresma em Lisboa.
Não podemos dizer que nenhuma das partes envolvidas saiu perdendo. Cristiano se tornou uma lenda e o Barcelona encontrou seu próprio salvador alguns anos depois em Leo Messi. Mas por que os amantes do futebol não podem ser felizes? O Barça poderia ter tido a melhor dupla da história, mas falhou miseravelmente. A cláusula Coutinho. Quando Ronald Koeman assinou como técnico do Barcelona, ele tinha um nome para fortalecer o meio-campo: Gini Wijnaldum. O volante do Liverpool parecia se encaixar perfeitamente, uma máquina holandesa. Mas conforme as semanas passavam, ficou claro que Wijnaldum não deixaria o Anfield. E havia um motivo não tão secreto para o Barcelona parar as negociações. Quando o clube catalão comprou Philippe Coutinho do Liverpool, eles adicionaram tantas cláusulas e adendos quanto puderam. Até onde sabemos, o cachorro do Messi pertence ao Klopp desde essa época. Uma das cláusulas passou despercebida na época, mas é importante para nossa história. Se o Barcelona contratasse qualquer outro jogador do Liverpool antes de 2020, eles teriam que pagar 120 milhões a mais aos Reds. Isso significa que qualquer acordo que eles negociassem viria com uma cobrança bônus de 120 milhões de dólares. Liverpool queria impedir o Barcelona de comprar seus melhores jogadores e desmantelar seu elenco. Mas por que listamos essa como uma razão ridícula? Como você aceita uma cláusula dessas? Especialmente se levarmos em conta como o Coutinho jogou no Barcelona. No fim das contas, o clube vendeu ele por menos de 22 milhões de dólares. Espera um pouco. Galera, vocês podem ter esquecido, mas Mesut Ozil, o cara que joga Fortnite na Twitch, é um jogador de futebol. Talvez sua nova aventura na Turquia refresque sua memória. Ozil, antes de ser o permaban do Arsenal e do futebol, era o rei das assistências. Um apelido que ele conquistou quando comandava o meio-campo do Real Madrid. Mas Mesut Ozil esteve mais perto do Barcelona do que dos rivais da capital espanhola. Foi em 2010, logo após a Copa do Mundo. O Arsenal estava interessado em me contratar depois da Copa de 2010, assim como o Manchester United, o Bayern de Munique, o Barcelona e o Real Madrid. A partir desse momento, o agente do Ozil analisou todos os clubes, discutindo a transferência e os planos que eles tinham para o meia alemão. Ozil tinha decidido pelo Barcelona. Ele estava convencido de que seria seu próximo clube e disse que nenhum outro time jogava futebol mais bonito que o Barça. Quando a reunião acabou, Ozil mudou de ideia. Ele se sentiu desvalorizado por um homem em particular, Pep Guardiola. Guardiola não foi às nossas conversas e não me ligou nos dias seguintes. Ele nem me mandou uma mensagem, ele não demonstrou que queria me contratar. Nem uma mensagem, Pep? Pesado. Alguns momentos depois, seu telefone tocou e Mourinho estava do outro lado da linha. Por mais estranhas que pareçam, essas histórias são reais. Lembram do Arate do início do vídeo? Ele já é um superstar, pelo menos nas redes sociais. Ele acumulou milhões de seguidores e se mudou para a Inglaterra para seguir seu sonho de ser jogador de futebol. Segundo sua bio, apesar de ele estar jogando na base do Liverpool, seu objetivo é se tornar um jogador do Barcelona no futuro. O Barcelona sabe disso, compartilha seus vídeos e obviamente fez questão de que o Messi comentasse neles. O Barça não quer deixar essa joia escapar. Mal podemos esperar para saber como vão estragar essa transferência.